Paz do Senhor, meus irmãos, bom dia. Eu quero louvar o Senhor pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para bendizermos e exaltarmos ao Senhor num dia abençoado que o Senhor nos fez. Abra, por favor, a palavra de Deus em Atos, capítulo 17. Leremos inicialmente 2 versículos, a partir do versículo 30 e 31. E diz assim a santa e poderosa palavra de Deus: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e isso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Amém? Você pode se assentar, por favor? Graças a Deus. Irmãos, essa é uma palavra que eu não queria pregá-la, bem da verdade, mas esse foi um texto que na segunda-feira, quando eu meditava, seguindo o nosso plano de leitura, e eu diariamente, para a glória de Deus, eu tenho conseguido compartilhar um pouco do que eu tenho refletido na minha meditação com os irmãos, lá no Telegram, que você tem acesso. E quando eu meditava num texto dentro de João, eu me lembrei desse versículo aqui, desses 2 versículos. E me lembrando desses 2 versículos, algo começou a gritar dentro de mim, mostrando as circunstâncias em que nós estamos vivendo, debaixo de algumas ordens, debaixo de decretos, debaixo de mandados do governo, em comparação à ordem de Deus a todos os homens, como o texto que nós lemos aqui. Eu não sei se os irmãos sabem, mas ontem um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, ele decretou uma liminar liberando em toda a nação brasileira, em todos os estados, em todos os municípios, a realização de qualquer culto religioso. Sendo que alguns estados, como São Paulo, por exemplo, os irmãos devem acompanhar, recentemente, nas últimas semanas, estava com essa proibição. E aí, talvez muitos se alegrem, né, com essa permissão concedida, contrariando a decisão do colegiado da turma. E o prefeito de Belo Horizonte, ele falou, não, aqui quem manda em Belo Horizonte sou eu, o que vale é o decreto do prefeito e estou nem aí para o que o ministro do STF decidiu, eu vou acompanhar o colegiado que já tinha decidido antes, desde o ano passado, que quem tem a ingerência sobre proibições ou permissões nos estados e municípios não são única exclusivamente o governo estadual e cada prefeitura municipal. Eles não se entendem, irmãos. É uma guerra de decretos. E tem coisas que em dado momento elas estão permitidas e outro não estão. E isso se refere a nós aqui. Eu não preciso entrar em detalhes, vocês estão percebendo, vocês sabem, não preciso falar. É algo que o meu coração, particularmente, ele fica muito mexido, muito doído. Essa semana, por exemplo, na quarta-feira eu tive assim um momento que eu estava muito mal. Muito mal. E eu estava irritado, irmãos. Sem paciência, Marcos Cleito. E eu, em dado momento, ali na minha irritação, com os meus pastores, eu falei de forma irritada com eles, por conta dessas circunstâncias, desses decretos.
Mas Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso que nos enviou uma palavra que eu estava precisando. Paciência. Se você não estava aqui quarta, se você ainda não assistiu lá no nosso canal, assista. Em nome de Jesus. E eu prontamente pedi perdão a eles, porque eu exagerei no tom. Porque isso mexeu comigo, irmãos. Se isso está mexendo com você, está mexendo comigo, está mexendo com cada um dos pastores. Tenha convicção disso. Compara o estilo de atitude que eu tenho com cada um de vocês, na entrada e na saída, com o que é agora. E pensa como é que eu estou me sentindo. Eu entendo vocês. Agora, nessa guerra de decretos, irmãos, a quem você se submete? Lá em Belo Horizonte, por exemplo, o exemplo que eu dei, foi liberado pelo STF, mas o prefeito falou, aqui quem manda sou eu. Eu não sei se os irmãos se lembram, uma pregação minha, ano passado, foi bem próximo às eleições, sobre o governo que pode nos salvar, com base em Isaías, e que eu mostrava ali como cada poder, cada um dos três poderes, influencia um outro, e que a nossa confiança não pode estar neles. Só que os decretos dos governantes não são de agora, irmãos. Eu me lembrei de que a Bíblia nos traz uma série de decretos de governantes, e eu vou comentar alguns aqui com os irmãos, para você e eu vermos que os decretos, eles permeiam por aí. Por exemplo, o rei do Egito, quando fazendo os hebreus servirem com dura escravidão, ele ordenou isso, está registrado em Êxodo, capítulo 1, versículos 8 a 14. Mandando matar os meninos hebreus recém-nascidos, Êxodo 1, de 15 a 16, intensificando depois que Moisés e Arão vão lá falar com ele, intensificando o trabalho dos hebreus com maiores cargas e dificuldades, Êxodo 5, 6 a 9. O rei Assuero, por exemplo, sob influência de Amã, permitindo a morte dos judeus, Esther, capítulo 3, dos versículos 7 a 15. E depois, sobre a influência da própria Esther, ele edita um decreto permitindo que os judeus se defendessem naquilo que foi conhecido como o Purim, Esther 8, 3 a 17. Na Babilônia, o rei Nabucodonosor, convocando a veneração à sua estátua com a pena de morte na fornalha ardente, Daniel 3, de 1 a 28. Em seguida, punindo com morte quem blasfemasse de Deus, logo em seguida, no versículo 29 de Daniel 3. O rei Dario, na Babilônia, decretando que fosse lançada na cova dos leões quem fizesse petições a outro diferente dele. E aí, às vezes, alguns confundem a outros deuses. Não, o texto diz a outros deuses e qualquer homem, nem homem podia se falar, se pedir. E isso é um dos textos que me mostra, irmãos, que por mais que os decretos atuais do ano passado e desse ano, eles não sejam restritos à igreja. Lembra da história de Daniel? O porquê que esse decreto ele foi colocado para o povo? É porque existiam aqueles que invejavam a posição de Daniel no governo e queriam pegar Daniel por meio da sua fé, alguma falha na sua fé, já que diante da sociedade ele era um camarada íntegro. E eles, identificando que Daniel orava 3 vezes ao dia, o que eles fizeram? Decidiram armar, não que Daniel fosse proibido de orar, não armar que todos fossem proibidos de orar, mas presta atenção no que o texto diz, que não se fizesse petição a nenhum homem, a nenhum Deus e a nenhum homem. Para atingir a Daniel, eles decretaram algo para toda a sociedade,
para que, dizendo que não se podia pedir nada a ninguém a que não fosse Dario. Mas queria atingir o quê? Que Daniel não pedisse a Deus. Aí eu te pergunto, com fundo de sinceridade que eu preciso ter, olhando nos seus olhos, irmãos, da forma como nós temos visto as pessoas, a fé de muitos naufragando, você não discerne que isso é contra a igreja, não? Você também não discerne, na nossa cidade, no Grande Rio, as igrejas permitidas a realizarem as reuniões, porém em alguns diversos outros locais não. Por que permitiram a igreja? E outros vários locais não. Se até então a igreja também estava fora em muitos momentos, junto com esses outros locais. Você acha que não tem nada por trás disso, não? É normal? Agora, irmãos, mais o imperador César Augusto, quando decretou o alistamento da população, cada um em sua cidade, Lucas 2, de 1 a 5, Daniel na cova dos leões, lá em Daniel 6, esqueci de fazer a referência. O rei Herodes, na tentativa de eliminar a Jesus, aquele que estava profetizado como rei dos judeus, e ele colocaria em risco o governo dele, no entendimento dele, na tentativa de eliminar a Jesus, mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nos arredores. Mateus 2, 13 a 18. Então isso não é de agora, irmãos. Isso já vem lá da história de muito e muito tempo. A Bíblia nos mostra, a palavra de Deus nos relata. Só que, diante de tantos decretos, irmãos, qual governo pode nos salvar? Isaías 33, 22, diz assim a palavra de Deus: porque o Senhor é nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, Ele nos salvará. E é isso que o meu coração e o seu coração precisam focar, irmãos. Porque nessa guerra desses decretos, fica notório que alguns adeptos de determinada ideologia, de determinadas ideologias, eles ficam com os ânimos mais acirrados, disputas na conversa, na ideologia, tudo está sendo politizado, tudo está sendo ideologizado, tudo está fugindo do campo que deveria ser para que tivesse dentro de uma política. Até no nosso meio, irmãos. A disputa, eu falo disputa com muita tristeza no coração, a disputa ideológica entre nós sobre o uso ou não uso da máscara, sobre tomar ou não tomar a vacina, sobre usar tratamento precoce ou não. Até dentro de nós, irmãos, no nosso meio. Está criado esse racha aí e parece muitas vezes que o nosso posicionamento ideológico ele está ganhando contornos na nossa vida além daquilo que ele deveria. Cuidado com as ideologias, irmãos. Primeiro porque a Bíblia nos revela que o homem é um ser adorador. Se o homem não estiver adorando a Deus, ele vai buscar alguém ou algo para adorar. Quando você ou eu colocamos algo como centro da nossa vida, e a vida gira em torno desse algo, esse algo ou essa pessoa estão ocupando um lugar que não deveria, um lugar de centralidade na nossa vida que não deveria. O centro da nossa vida precisa ser o Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que morreu na cruz para a nossa redenção. Foi Ele que ao 3º dia ressuscitou. Ele é o nosso juiz. Ele é o nosso legislador. Ele é o nosso rei. Ele nos salvará, irmãos. Só que às vezes nós permitimos que até as ideologias
elas ocupem um local de senhorio no meu e no teu coração. Está repreendido isso em nome de Jesus. Repreenda isso da tua vida. Discerne espiritualmente e coloca o Senhor Jesus no centro do teu coração, como eu preciso também fazer. Ele precisa governar a nossa vida. Não pode ser o nosso foco, irmãos. Cuidado com a ideologia também. Porque se a nossa ideologia não for expressamente o que a Bíblia diz, irmãos, essa ideologia é apenas uma ferramenta para nos afastar do centro da vontade de Deus, do que Deus diz, do que a Bíblia diz, do que Deus quer de mim e de você, irmãos. Nós precisamos vigiar nisso. E eu concordo com o pastor Guilherme Andrade. Eu assisti numa entrevista dele, assisti essa semana, ele comentava algo interessante, abre aspas. A ideologia política nasce de um arcabouço religioso. Aí ele explica. Toda fé religiosa nasce de 3 pontos. Primeiro, o mal. Segundo, o Redentor que vai vencer o mal, o herói. E terceiro, a redenção, que é um mundo sem esse mal e com a ingerência desse Redentor. Existe o mal, alguém vai nos livrar desse mal e a redenção vai acontecer em que nós estaremos livres desse mal, mas debaixo da ação desse que foi o nosso Redentor, que venceu o mal. Toda religião funciona assim. Estamos numa condição, há uma divindade que vai arrumar os males que estamos vivendo, e vamos para outra condição, que de acordo com o conselho e a sabedoria dessa divindade, vai promover para nós um mundo bom, livre desse mal. Toda religião é assim. E, irmãos, ele comentava nessa entrevista, a religião, a esquerda é uma religião. O mal da esquerda é a propriedade privada, é o capitalismo. O Redentor, para a esquerda, é o Estado, é o governo. E quando o Estado conseguir prover tudo para todos, então nós chegaríamos à redenção final. Algo parecido com o que hoje nós damos nome de comunismo. Agora, Jesus poderia ser alguém de esquerda? Tem gente que defende uma ala da igreja do Fala Brasileira, adepta da teologia liberal. Eles são extremamente radicais, progressistas e defendem pautas dessa ala, considerando que Jesus seria, na interpretação deles, na palavra, seria alguém de esquerda. Mas impossível de ser, irmãos, porque nenhum dos 3 pontos identificados pela esquerda, o mal, o Redentor e a redenção, se parecem nada com os 3 pontos que o Senhor identifica na sua palavra. Só que Jesus também não é de direita, irmãos. É aí que muitos de nós nos enganamos. Tá, eu entendo que, poxa, as ideias aí de quem tem o viés de esquerda não se parecem nada com Jesus. A ideologia de direita, sim. Só que lembra dos 3 pontos, os 3 pilares da religião, o mal, o Redentor e a redenção? Na direita, o mal na ideologia de direita é o Estado, é o governo. A partir do momento que há alguém que mande e outro que obedece, isso é um mal. Quer ver um exemplo disso? É um absurdo que o governo não queira permitir que eu possa ensinar os meus filhos na minha própria casa. Que negócio é esse de o Estado querer educar meus filhos? Não estou dizendo que tenha que educar, eu penso que não tem que educar. Mas quando nós tomamos essa posição, estou dando um exemplo entre tantos outros, o Estado interferindo na nossa vida. Segundo, quem vai libertar do mal? Quem é o Redentor? É o capital. É o capital, é o recurso financeiro. Porque com o dinheiro, você não precisa do Estado para prover a sua saúde. Você não precisa de UPA, você não precisa do hospital geral, você não precisa do pronto-socorro, você não precisa disso. Você tem o seu plano de saúde e você vai cuidar da sua saúde sem a ingerência do Estado.
Você não precisa do Estado para a sua educação. Você não precisa das escolas públicas sucateadas como estão, porque você tem recurso para bancar o colégio para o seu filho. E o melhor, você também não precisaria do Bolsa Família ou de qualquer outro programa de auxílio do governo. O dinheiro e a educação clássica, o conservadorismo, que voltou com muita força nos dias de hoje, é notório a gente ver isso, vai gerar um homem, um modelo de homem que não vai depender do Estado, não precisa do Estado. Então, o Redentor, para quem é de direita, é a sua autonomia através dos seus recursos, da sua capacidade. E qual é a redenção para quem é de direita? É o liberalismo, é o anarcocapitalismo. Quando você, para fazer negócio com o outro, não precisa que ninguém medie. Se eu quiser fazer uma negociação aqui com o nosso irmão Durval, eu resolvo com ele. O Estado não precisa opinar de que maneira eu vou lidar com ele, porque eu sou maduro o suficiente, eu sou capaz o suficiente, ele também, para nós resolvermos os nossos próprios problemas, e o Estado não pode se meter. Só que, irmãos, na fé cristã não é assim, irmãos. Na fé cristã não é assim. Na fé cristã, quem é o mal? O mal é o pecado. Não é nem o Estado para os da direita e nem o capitalismo para os da esquerda. Na fé cristã, quem é o Redentor, irmãos? É o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que ao terceiro dia ressuscitou e vivo está para sempre. Não é o Estado como Redentor e nem a nossa condição financeira que vai nos redimir. E qual é a redenção na fé cristã? É o novo céu e nova terra, onde para sempre habitará a justiça, onde não haverá dor, tristeza, pranto, mal nenhum entrará, e para sempre nós estaremos diante do Senhor. Essa é a nossa redenção. Não é nem o comunismo, não é nem o liberalismo, mas é a vida eterna com Deus. E é por isso que nós não podemos permitir o desvio da nossa atenção, irmãos, com os decretos que têm sido colocados aí. Não podemos guerrear entre nós mesmos, nós não podemos guerrear nem contra os valores da palavra de Deus impregnados no meu e no teu coração, porque na verdade o mal é o pecado, irmãos. É ele que precisa ser derrotado na vida do ser humano, é o pecado. E quem é que nos redime do pecado? É o Senhor Jesus, que verteu o precioso sangue naquela cruz, e ao terceiro dia ressuscitou e prometeu que virá com poder e grande glória para buscar a mim e a você, se nós estivermos nele, para que nós estejamos num estágio eterno de redenção, nos novos céus e nova terra, em justiça perfeita, plena, contemplando a face do Cordeiro, contemplando a face de Deus. Nós não podemos deixar, irmãos, que esses decretos nos aflijam, que nos aborreçam. Eu falei do nosso contexto aqui, mas eu lembro, e você no seu trabalho, e você na escola, as crianças afligidas. Como dói no meu coração, irmãos. Como dói. E eu vou confessar, às vezes dá uma raiva, muita raiva, como eu senti na quarta-feira. Mas o Senhor manda que a gente tenha paciência, porque Ele está vindo nos buscar, irmão. Paciência, servo de Deus. O foco não são esses decretos, mas o foco é o que a palavra nos diz aqui, Atos 17:30. O foco é o decreto emergencial divino. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Essa é a ordem de Deus. Esse é o decreto de Deus. Arrependam-se. Você e eu precisamos nos arrepender dos nossos pecados, irmãos. A culpa é nossa, irmãos. Não transfiramos a culpa para nenhum outro, a culpa é minha e é sua.
Nós queremos colocar a culpa em A, em B, no político A, no político B, porque está fazendo assim, está deixando de fazer, é o outro, é isso, aquilo outro, são aqueles que zombam de Deus. E vem cá, e quando você acessa pornografia, você não zomba de Deus, não? Mulher, quando você é insubmissa ao seu marido, que é temente a Deus, você não está se rebelando contra Deus, não? Filhos, crianças, jovens, quando vocês desobedecem aos pais, vocês não estão pecando, não? Trabalhador, quando você trabalha de qualquer jeito, desprezando, desonrando o trabalho, o emprego que Deus te deu, envergonhando o nome do Senhor no seu trabalho, você também não está pecando, não? Quando você inveja, cobiça a mulher do outro, o homem da outra, quando você cobiça os bens, você não está pecando também, não? Eu não estou pecando também, não? Qualquer um desses pecados que eu já falei aqui, por exemplo. A culpa é nossa, irmãos. Quando nós temos tempo livre, um pouco mais de disponibilidade, sem as tarefas cotidianas de trabalho, nós queremos espairecer. Eu não sou contra isso, tá? Mas o quanto que nós espairecemos no nosso dia a dia e quanto nós dedicamos à palavra de Deus e à oração. Quanto, irmãos? De verdade. Quanto? A culpa é nossa, irmãos. A culpa é nossa. Nós precisamos nos arrepender. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O cristão, esse pastor, ele concluía, na fala dele a respeito desse tema, ele concluía dizendo que o cristão precisa ser ateu político. Porque se a nossa devoção, ela precisa ser a Jesus Cristo, nada pode ser motivo da nossa devoção, nem qualquer ideologia. Não que o político não deva se envolver, que o cristão não deva se envolver na política, não é isso. Não é esse o ponto. Mas o ponto é que a nossa devoção não pode ser a nenhuma ideologia. Agora, por que tudo isso aconteceu, irmãos? Isso aconteceu porque o primeiro decreto, ele não veio de um governante humano. Você sabia disso? Eu citei para os irmãos alguns exemplos de decretos humanos. Porém, o primeiro decreto ele não veio de nenhum homem. O primeiro decreto veio do Criador dos céus e da terra. Gênesis 2, 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi Deus que decretou a primeira ordem. O primeiro decreto veio de Deus. E tudo isso tem acontecido, irmãos, por conta da desobediência ao primeiro decreto estabelecido por Deus. Por isso, porque Adão desobedeceu o primeiro decreto em toda a história, foi por conta disso, precisamente por isso, é que hoje nós estamos lendo isso aqui, meditando isso aqui nesse texto, dos versículos 30 e 31 de Atos 17. Por isso foi proclamado o decreto emergencial divino, que urgentemente precisa ser atendido por cada um de nós, urgentemente. Urgentemente. Agora, qual é o contexto, irmãos? Qual é o contexto disso aqui? Atos 17. O contexto é que Paulo, ele inicia a sua viagem missionária. E iria iniciar com Barnabé, não debaixo de como foi na primeira vez, em oração e jejum, Atos 13, mas a palavra nos mostra que eles decidem
se lançar em missões, nessa segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem missionária existe uma contenda entre Paulo e Barnabé por conta de João Marcos, sobrinho de Barnabé. Quando Paulo, ressentido porque João Marcos havia abandonado a missão anteriormente, não aceitou. Ele não vem comigo não. E o que ele faz? Ele convoca então Silas para a missão e segue vida, segue viagem. Chegando em Derbe e Listra, ele encontra então Timóteo e, sabendo, conhecendo ali quem era Timóteo, ele convoca Timóteo também para a missão, forma a equipe missionária. Paulo, Silas ou Silvano, em alguns textos aparece como Silvano, e Timóteo formando a equipe missionária. Ele então começa a fazer a obra, ele intenta ir para a Ásia, só que o Espírito Santo o impede. Atos 16 nos mostra isso, o Espírito Santo o impede. E ele tem uma visão durante a noite de um macedônio o chamando a passar para a Macedônia. A ele, ao invés de se direcionar para a Ásia, ele ir para a Europa. Paulo, então, obediente à direção do Espírito Santo, ele parte para a Europa. Chegando ali em Filipos, por exemplo, Atos 16 mostra, vem a conversão de Lídia, aquela vendedora. Lídia se converte. Paulo continua pregando o evangelho com essa equipe, aquela jovem possessa de demônios que tinha o espírito de adivinhação e dava lucro aos seus senhores. Paulo expulsa aquele demônio dela. Por causa disso, ele é preso injustamente, não poderia, pela sua cidadania romana, não poderia acontecer daquela forma. Paulo e Silas são presos, são açoitados, e lá no meio da prisão, eles começam a orar e cantar. É importante essa ordem na palavra. Quando você está aflito, geralmente você não consegue cantar. Você precisa primeiro se derramar diante de Deus em oração, e aí você consegue o ânimo, o fôlego para você louvar ao Senhor. E em meio à oração e ao louvor, vem aquele grande terremoto, um grande terremoto. As cadeias de todos se abrem. O carcereiro, quando contempla que as cadeias se abriram, ele ficou desesperado, porque ele tinha ordem para tomar com muito cuidado aqueles presos, a ponto de pagar com a sua própria vida a perda deles. Quando Paulo vê que o carcereiro tinha sacado a espada para se matar, dá um brado e fala: ei, não faça tal coisa, porque estamos todos aqui. Ele então se prostra, o carcereiro, diante de Paulo e pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo declara: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele prega o evangelho, o carcereiro e a família se convertem a Cristo. Paulo batiza o carcereiro e a família, o carcereiro limpa as feridas de Paulo. Na manhã seguinte, o carcereiro recebe a notícia de que, estão falando para você ir embora. E Paulo se recusa a sair da prisão daquele jeito. Por quê? Porque ele, como cidadão romano, ele não poderia ter sido tratado. Manda que eles venham aqui para me liberar. E quando eles vão liberar Paulo, eles falam: Paulo, sai daqui, vai embora de Filipos. Paulo volta até a casa de Lídia, que ele havia ganho para Cristo, é confortado pelos irmãos ali, e eles seguem em missão. Eles foram escorraçados de Filipos. Chega então a Tessalônica. Tessalônica, aquela igreja que nós temos estudado nas aulas do discipulado cristão, 1 aos Tessalonicenses. Quando Paulo chega ali, num curto período de tempo, debaixo daquela pressão, ele conseguiu evangelizar e discipular toda aquela igreja, a ponto de que a fé daqueles irmãos ficou conhecida, notória, em muitos lugares, numa conversão genuína, numa conversão sincera, ficou demonstrada ali. Só que quando Paulo estava fazendo a obra, Paulo também foi escorraçado dali. Os judeus que não creram no Senhor Jesus, escorraçaram Paulo dali. Paulo então vai para Bereia. Quando Paulo chega a Bereia, muitos creem na palavra de Deus, isso Atos 17. Muitos creem na palavra de Deus, muitos, creem que aquilo é verdade, porque eles examinavam, conferiam na Escritura se o que o Paulo estava dizendo era verdade. Isso é um grande exemplo para mim e para você de mantermos a nossa Bíblia aberta durante a pregação. Se possível, anote, marque. Só que, por mais que muitos tenham se convertido, os judeus lá de Tessalônica que não se converteram, eles viajaram cerca de 73 quilômetros até chegarem a Bereia, e Paulo teve que sair de lá também e foi para Atenas, deixando
Silas e Timóteo. Quando Paulo chega em Atenas, ele manda que logo chame de volta a sua equipe. Ele foi com alguns irmãos de Bereia, mas não com a sua equipe, Timóteo e Silas. E lá, sem os seus, sem a sua equipe, sem os seus companheiros de missão, Paulo constata que aquela cidade de verdade era muito idólatra. Dizem alguns que tinha mais estátuas do que homens. Dizem que tinham estátuas para uma diversidade de deuses e também os homens faziam estátuas dos próprios homens. É uma idolatria tremenda ali, havia uma idolatria tremenda. Paulo, em meio a isso, ele se comove no espírito e não aceita. Ele começa, então, a proclamar o Evangelho. Paulo começa a pregar o Evangelho de Cristo para aqueles homens e mulheres ali. Em dado momento, Paulo pregando aos judeus, alguns filósofos, ouvindo aquilo que ele falava, disseram, vem cá, mas que tagarelice que você está falando, anunciando deuses estranhos, quando Paulo estava falando a respeito de Jesus Cristo, anunciando o Evangelho de Cristo, porque até então eles não ouviam falar quem era Jesus, eles desconheciam. Chamam Paulo, levam para o Areópago, que era um lugar onde haviam discussões filosóficas, decisões para a cidade, argumentações, exposição de ideias, contra-argumentações. E Paulo, chegando ali, indagado sobre o que era aquilo, Paulo ele faz algo maravilhoso. Paulo ele entra na cultura daquele povo, Atos 17, isso. Paulo entra na cultura daquele povo e fala, olha, lembra do altar ao Deus desconhecido? É sobre esse Deus desconhecido que eu estou pregando. E que Deus desconhecido era esse, irmãos? Que Deus desconhecido era esse? Quando Paulo fala isso, aqueles filósofos gregos, eles sabiam, os atenienses sabiam o que Paulo estava falando, porque cerca de 6 séculos antes, Paulo faz referência a uma grande praga que aconteceu naquela cidade. Ele devastou a cidade. Eles ofereciam sacrifícios aos deuses todos deles e não cessava a praga. Eles resolvem chamar, então, Epímenes, um poeta, filósofo, profeta. Tito faz até referência dele lá no capítulo 1, dos versículos 10 a 13. Não nominalmente, mas sobre ele. Chama ele, que olha tudo aquilo, olha toda aquela circunstância, fala o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês tragam ovelhas brancas e ovelhas negras, porque nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lançar essas ovelhas aqui nesse gramado, e nesse gramado, para onde as ovelhas se direcionarem, é certo que é a esse Deus que nós devemos orar e oferecer sacrifícios. Se as ovelhas da outra cor forem para outro local, não é esse Deus, mas somente as outras. Só que quando ele faz isso num período da manhã, no período onde geralmente as ovelhas estavam com mais fome. Então as ovelhas, ao invés de elas correrem e ficarem paradas no lugar, pensa num crente que amanhece faminto, depois de um período de jejum, de 3 dias, sem comer e beber. E aquela mesa de café da manhã farta. Encerramento do jejum, digamos assim. Aquela mesa de manhã farta, abençoada. O que vai fazer, geralmente? Vai comer. Então, era isso que os filósofos e os anciãos, conselheiros ali da cidade, achavam que ia acontecer. Só que não aconteceu isso. Pelo contrário, as ovelhas foram uma a uma, se colocando não no lugar onde havia uma estátua, mas no lugar onde não havia nenhuma estátua sequer. Antes de fazer isso, Epímenes, ele orou e falou, orando, pedindo ao Deus desconhecido, se fosse bondoso, o Deus que fosse capaz e fosse bondoso de cessar aquela praga, que desse bom êxito nessa atitude que ele teve. E os filósofos ali ficaram perplexos em ver que não só as ovelhas famintas, elas não comeram
daquele gramado verdejante, como elas também não pararam diante de nenhuma estátua. Elas pararam num lugar onde não havia nada. Porque a palavra nos mostra, lá em João 4, você sabe disso, que não há lugar a que nós devemos adorar a Deus. Não é num local, não é no outro, é em espírito e em verdade. A gente sabe disso. E quando eles veem aquilo, eles decidem oferecer todos aqueles animais em sacrifício ao Deus desconhecido. O que aconteceu, irmãos? A praga cessou. E eles então, onde cada ovelha foi, eles edificaram um altar. Só que com o passar do tempo, não teve conservação daquela obra pública, vamos chamar assim, e restou só esse altar. Só esse altar que foi revitalizado, que foi cuidado. O altar ao Deus desconhecido. Então, quando Paulo ele fala isso, ele entra na cultura daquele povo. Ele entra na mente deles. Faz com que eles lembrassem. O povo talvez não se lembrasse do que aconteceu 6 séculos antes, mas os filósofos sabiam. Os filósofos sabiam o que tinha acontecido. E essas informações, irmãos, esses detalhes todos, eles estão registrados. Eu anotei aqui, e eu li o trecho desse livro que falava sobre isso, O Fator Melquisedeque, o livro O Fator Melquisedeque. Você encontra isso lá, e a editora, ela inclusive, ela disponibilizou gratuitamente parte desse livro, e na parte que disponibilizou gratuitamente, você consegue ler essa informação. Paulo conhecia aquela história, e quando ele apontou para aquele altar, ele mexeu profundamente com a mente daqueles homens. Profundamente, eles sabiam que, mesmo diante da idolatria deles, da quantidade enorme de deuses que eles adoravam, serviam, se dedicavam, se devotavam, foi ao Deus desconhecido, foi o Deus desconhecido que poderia os livrar. E interessante um detalhe que eu esqueci de contar, que esse livro, O Fator Melquisedeque, narra, que quando esse filósofo, ele levanta a voz em oração, ele reconhece que aquela praga estava acontecendo em Atenas por causa do pecado. Interessante, né? E ele pede, se existe um Deus que pode nos livrar dessa praga e que é bondoso para nos livrar, perdoe os nossos pecados e nos mostre quem é você. Foi isso que ele orou, sem conhecer a Jesus. E talvez hoje, no meio da nossa idolatria, daquilo que domina o nosso coração, num tempo de praga mundial, talvez você e eu estejamos depositando o livramento da nossa vida na pessoa errada. Certamente, muitos, quando pensam que a ciência pode nos livrar, não sou contra a ciência, por favor, não confunda. Mas ainda que nós morramos, irmãos, a palavra nos afirma que naquele grande dia, quando Jesus retornar, nós seremos ressuscitados em corpos gloriosos, irmãos. E mesmo que nós sejamos livres de todo mal, só seremos livres desse mal se a nossa sociedade reconhecer que precisa se arrepender dos seus pecados. É por isso que Deus ele editou o decreto emergencial divino, conclamando a todo homem em todo lugar que se arrependa dos seus pecados. Epímenes reconhecia isso. Ele viu que aquela praga era a consequência do pecado e ele pediu: perdoa-nos. Se existe um Deus gracioso que pode nos livrar, perdoa o nosso pecado e nos mostra quem você é. Será que nós podemos, irmãos, clamar ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pedindo que o Deus Todo-Poderoso se revele ao meu e ao teu coração? A que distância a nossa vida está de Deus, irmãos? Como é que está o nosso relacionamento com Jesus Cristo? Irmãos, aquele camarada reconhecia isso.
E a nossa sociedade não reconhece que tem pecado grosseiramente contra o Senhor, irmãos. Nós precisamos nos arrepender. Paulo anuncia o Deus da Bíblia, anuncia o Criador dos céus, da terra, de tudo que há, inclusive do homem. Ele anuncia que a humanidade tem a revelação de Deus, na qual pode viver, se mover e existir. Ele faz distinção entre o Senhor e os falsos deuses, até que no versículo 30, ele declara: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E isso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E agora eu quero com você, irmão e irmã, fazer uma análise desse decreto. Tanto os decretos do ano passado para cá, nós precisamos analisar alguns decretos para tomarmos medidas. E eu quero analisar esse decreto emergencial divino, que nos traz aqui 7 artigos. O artigo 1º do decreto divino emergencial: não vale o tempo da ignorância. Quando Paulo declara: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância. Romanos 3, 23 a 26 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O tempo da ignorância Deus não leva em conta. O que ficou para trás, ficou. Mas que você e eu nos arrependamos dos nossos pecados, de todo o coração, de todo o coração. Artigo 2º do decreto divino emergencial: Deus tem a autoridade. Quando Paulo diz: mas Deus ordena agora. E por que Deus pode ordenar, irmãos? Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Acompanha comigo, versículo 24, Atos 17. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Uma pausa. Por que Deus tem autoridade para mandar que você e eu nos arrependamos? Porque você só respira, porque eu só respiro, porque Deus nos dá a capacidade de respirar. Para começo de conversa. E de um só sangue, versículo 26, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Aquele povo reconhecia que existia um Criador, que existia um Deus Criador. Não conheciam quem Ele era, mas sabiam que existia. Lucas 12, 4 e 5. Por que Deus também tem essa autoridade? Lucas 12, versículos 4 e 5. E digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se engane. Outro dia eu estava com os irmãos evangelizando aqui na rua,
E aquele homem me ouvia, e aí ele equivocado com algumas coisas. Aí eu falei, não, querido, você está enganado. Se você não se render a Cristo, não é o diabo que vai te lançar no inferno, não. E eu citei para ele esse texto aqui. Ele ficou desesperado, porque ele não tinha consciência que é o próprio Deus que vai lançar no inferno aqueles que o rejeitarem. Não se engane. Se você e eu não estivermos em Cristo, Deus é amor. Jesus nos amou de tal maneira que se rendeu a si mesmo pela nossa redenção. Ele nos ama de tal maneira que nos chama ao arrependimento. Mas quem vai lançar o ímpio no inferno é o Senhor. Quem é que vai fazer a separação do joio e do trigo? Jesus conta isso, por exemplo, na parábola. São os anjos de Deus, não são os demônios. Se você não estiver em Cristo, o próprio Deus, que até agora, esse momento, está sendo misericordioso com a tua vida, Ele mesmo vai te lançar no inferno, na perdição eterna. Não se engane. Que isso, irmão? Mas Deus não é amor? É, Deus é amor. Vai ler lá Apocalipse 14, para você ver quem vai estar contemplando, junto com os anjos, o ímpio perecendo no fogo eterno. Vai lá ver, se não é o Cordeiro. Às vezes nós nos enganamos, achando que Deus é misericordioso e eu ainda tenho mais uma oportunidade. Talvez hoje seja a última oportunidade que você tenha de se arrepender dos seus pecados. Talvez hoje seja a última oportunidade que eu tenha de me arrepender dos meus pecados, de todos os meus pecados. Talvez seja a nossa última oportunidade. Talvez seja a nossa última chance de nós compreendermos a mensagem da cruz, que Jesus se entregou por redenção a mim e a você. Deixa eu te falar uma coisa. Teus pais não vão te levar para o céu, não. O Senhor está mandando falar. Teus pais não vão te mandar para o céu. Quem te leva para o céu é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não brinque. Não se engane. Não ache porque a tua mãe é uma mulher de fé, o teu pai é um homem de fé, que você será salvo. Eu falo isso com a minha filha. Rosana fala isso com a nossa filha. Ela precisa ter o encontro dela com o Senhor, o relacionamento pessoal dela. Não se engane. Marido, não ache que a fé da sua esposa vai te levar para o céu, porque não vai. O máximo que ela pode fazer é te ensinar a palavra, orar pela sua vida, te dar bom testemunho. Esposa, não ache porque o seu marido é um homem de fé, você enxerga nele um homem de Deus, que ele vai te levar para o céu, porque ainda que ele quisesse, ele não pode te levar. Pais, não achem porque seus filhos são jovens, crianças de Deus, ou homens, mulheres de Deus, que eles vão te levar para a eternidade com Deus, porque não vão, eles não têm poder. Não têm poder. Da mesma forma que somente Deus pode nos considerar dignos da salvação, esse mesmo Deus é aquele que vai retribuir a cada um conforme viveu aqui na terra. Se nós não vivemos para a glória de Deus, Ele mesmo vai lançar na condenação eterna. Ele tem autoridade. Artigo 3º, o arrependimento é para todos. Quando Paulo declara, ordena agora a todos os homens e em todo lugar. Por quê? Lucas 24, versículos 45 a 47. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Jesus, depois da sua ressurreição, mostrando para os discípulos que ele estava ali nas Escrituras, revelado sobre ele. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. É para todos, em todo lugar. Artigo 4º, a prestação de contas vem, irmãos.
Quantas vezes eu não raciocinava assim: Deus ainda não usou ninguém para me confrontar face a face na minha prática do pecado, então eu estou tranquilo, Ele está me aliviando a barra. Lê do engano meu, porque se Deus pedisse a minha vida naquela época, hoje eu sei qual é o meu destino, eu tenho convicção para onde eu iria, eu sei para onde eu iria, eu tenho essa certeza. Não se engane, o arrependimento, ele precisa acontecer, porque a prestação de contas, ela vem, ela vai chegar. Mensagem que tem no interior do nosso folheto evangelístico: qual o destino da sua alma? Você está em Cristo? Você crê em Jesus e se arrepende de todos os seus pecados? Você se rendeu completamente ao senhorio de Jesus Cristo? Você confia completamente nele para a sua salvação? A prestação de contas vem. 1 Pedro 4, dos versículos 1 a 7. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também com este mesmo pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias, e acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos, porque por isso foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito, e já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Ao homem está ordenado morrer apenas uma vez. Depois disso, segue-se o juízo. Romanos, capítulo 14, versículo 12, se eu não me engano, a palavra de Deus, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A prestação de contas vem. Se hoje for o último dia da sua vida, para onde vai a sua alma? Não brinque com Deus. Não brinque com a paciência, com a longanimidade do Senhor. A paciência e a longanimidade de Deus é esperando que você e eu nos arrependamos dos nossos pecados. Não brinquemos com o Senhor. Artigo 5º. O julgamento de Deus é justo. Não pense que porque Deus vai levar alguns para a condenação eterna, que Deus estará sendo injusto. Negativo. Ah, mas a pessoa era boazinha. A Bíblia diz que não há um bom sequer. Não há um sequer. Nenhum de nós. Quando Paulo ele declara aqui: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Com justiça. Salmo 96, versículos 9 a 13. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Tremei diante dele toda a terra. Dizei entre os gentios que o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale. Julgará os povos com retidão. Julgará os povos com retidão. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor. Porque vem a julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Deus é justo, irmãos. Sabe aquele familiar que nós tanto amamos e que ainda não se rendeu a Cristo? Se ao findar dessa vida terrena,
ou se eles estiverem vivos quando Jesus retornar e eles não tiverem Cristo, vai ser com justiça que o Senhor vai condená-los. Por isso, ore, clame ao Senhor enquanto há tempo, clame ao autor da vida enquanto há tempo, dele fazer essas pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, que elas sejam vivificadas em Jesus Cristo. Clame ao Senhor, compartilhe o Evangelho, dê bom testemunho e pregue com a sua vida também. Vai ser com justiça, irmãos. Deus é justo. Artigo 6º. Jesus Cristo é o juiz, quando Paulo declara, por meio do homem que destinou. João 5. E foi esse texto, na minha meditação bíblica, no início da semana, que me levou a Atos 17. João 5, versículos 22, 23 e 27. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Aí depois, versículo 27. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Jesus é o juiz. Quem não honra ao Senhor permanece debaixo da condenação. Artigo 7º, último. O juiz vive e reina para sempre. Parte final do versículo 31 de Atos 17. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E isso tem tudo a ver com o que nós vamos celebrar já já. Isso tem tudo a ver com o que a sociedade instituiu como sendo a celebração da ressurreição, das boas novas. Eu digo sociedade, não digo a Igreja de Cristo. Lucas 24, dos versículos 1 a 8. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas, e acharam a pedra revolvida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhes disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. O nosso Redentor não está morto. O nosso Redentor, ele se entregou por inteiro, por completo, por mim e por você, derramando o seu precioso sangue, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Os anjos falaram para aquelas mulheres: por que vocês procuram o vivente entre os mortos? Ele vive. Jesus ressuscitou e vivo está para sempre. O nosso juiz, ele ressuscitou. E a prova de que o mundo será julgado pelo Senhor Jesus, o texto diz, é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a prova que ele pode julgar o mundo, que ele vai julgar o mundo, porque ele viveu uma vida sem pecado, e porque o Pai não encontrou nele qualquer culpa. Ao terceiro dia o ressuscitou, mostrando que o ser humano pode, em Deus, viver longe do pecado. Ele ressuscitou, irmãos. Jesus está vivo. E isso precisa ser uma certeza que você e eu precisamos ter, porque assim como Jesus vivo está, nós estamos vivos com Ele também. Ainda que você e eu morramos, seja por conta dessa pandemia, seja por qualquer outra enfermidade, seja por algum acidente, seja por aquilo que for, irmãos, ainda que você e eu morramos, ainda que nossa morte seja
uma doença terrível, ainda que membros dos nossos corpos falhem, como muitos têm perecido, os nossos corpos serão transformados em corpos gloriosos, quando nós formos ressuscitados naquele grande dia. Por quê? Porque Jesus ressuscitou, igreja. E isso precisa ser o nosso foco, esses 7 artigos. E eu me lembrava, quando eu meditava nesse texto aqui, da ressurreição do Senhor, eu me lembrava trecho de um texto escrito por José Afran Júnior, que diz assim: eu acredito em Deus e que seu Filho Jesus, Ele nos deu, para morrer naquela cruz sem glória e luz. Mas acredito que ao 3º dia, aquela tumba estava vazia, porque a cruz não o segurou, porque a morte não o segurou, e nem o inferno segurou. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive com toda a sua glória e o seu poder. Ele vive. Ele vive. Ao 3º dia, aquela tumba estava vazia. Jesus vive para sempre, irmãos. Atos 10, 40 a 43. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Arrependa-se em nome de Jesus. Arrependa-se. Jesus se rendeu por completo por mim e por você. E ontem, quando eu estava revisando, terminando de preparar essa mensagem, a Rosana e a Ana Beatriz estavam ouvindo alguns louvores na sala, e eu ouvia um louvor que trecho da letra diz assim: um plano para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação encheu seu coração. Ele nem hesitou. Você para pensar nisso? João 10 nos revela isso. Jesus se entregou voluntariamente. No palco do amor, o autor anunciou a vida e a salvação. Tudo o que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Agora, como cumprir esse decreto, irmãos? Como cumprirmos o decreto emergencial divino? Eu encontro isso nos versículos 32 a 34, quando o texto diz, Atos 17, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dioniso, a Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Nós precisamos crer nessa mensagem, crermos nas boas novas que Jesus ressuscitou. Nós precisamos crer que Jesus vivo está. Alguns zombavam, escarneciam, outros falaram, depois eu ouço de novo essa história aí. Mas alguns creram e se renderam a Jesus. Nós precisamos crer que Jesus é o Filho de Deus, morreu em nosso lugar para perdão de nossos pecados, mas que ao 3º dia ressuscitou. Nós precisamos, amados, crer, compreendendo isso, mas nós precisamos também depositarmos plenamente a nossa confiança em Deus. 1 Coríntios, no capítulo 15, Paulo mostra que se nós não cremos que Jesus ressuscitou, em vão é a nossa fé. Nós precisamos crer nisso, que nós ressuscitaremos, porque Ele vive e ressuscitou primeiro, como a primícia dos que dormem. E nós precisamos nos comprometer a um relacionamento pessoal com Jesus. Por isso, meus irmãos, eu quero
proclamar mais uma vez o decreto urgente de Deus para mim e para você. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto é determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Arrependa-se dos seus pecados. Vamos orar em nome de Jesus. Arrependa-se. Deus nos chama ao arrependimento. Em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de te chamar de Pai. Obrigado porque o Senhor decidiu nos fazer parte da sua família. Obrigado porque o Senhor nos adotou como seus filhos, entregando o seu Filho unigênito por nós. Obrigado porque Jesus é aquele que nos conduz ao teu reino. Obrigado porque Jesus se derramou pela nossa salvação. E daqui a pouco nós estaremos relembrando isso também, participando da ceia do Senhor. Obrigado porque pela morte do justo, por nós injustos, por nossos pecados, hoje nós temos a vida do teu Filho em nós. Se nós cremos e nos arrependemos de todo o coração, nos rendendo completamente a Cristo, Senhor, o Senhor nos ordena que nós nos arrependamos, mas nós queremos achar, Pai, que tudo aquilo que tem acontecido no mundo não é culpa nossa. Senhor, não nos deixe ficarmos enganados, Pai. Que tenhamos a plena convicção de que tudo aquilo que está acontecendo é o Senhor mostrando que basta, que chega, e nos chamando ao arrependimento. Por favor, ó Pai, perdoa os nossos pecados. Nós sabemos, ó Pai, que os pecados precisam ser confessados nominalmente, individualmente, Pai, cada um deles. Perdoa-nos, Pai, perdoa-nos, Senhor. Não nos deixe ficarmos enganados, achando que nós somos melhores do que a sociedade, porque nós não somos, ó Pai. Livra-nos, Senhor, do engano de acharmos que somos melhores até do que outros irmãos em Cristo, porque nós não somos, Senhor. Nós não somos bons, nós somos maus, nós somos perversos. Por nós mesmos nós não te buscaríamos jamais, mas o Senhor é aquele que comprou a nossa briga. O Senhor olhou para nós, contemplou que o primeiro homem desobedeceu o seu decreto e o pecado entrou no mundo e fez uma separação entre nós e o Senhor. O Senhor falou: não, eu não aceito isso. E a palavra declara que desde a fundação do mundo o Cordeiro foi morto. A nossa ação foi provida, Senhor, antes mesmo do primeiro homem surgir. Aleluia! Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Nós temos te afrontado. Nós temos te afrontado, Senhor. Tem misericórdia de nós. Senhor, nos ajuda a não fazermos uma avaliação errada de nós. Espírito Santo de Deus, Tu nos conhece e nos sonda. Vá lá no nosso interior, vê se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Senhor, eu te imploro, Senhor,
Nos ajuda, Pai. Nos mostra, Senhor, onde nós temos errado. E naquilo que nós já sabemos, Pai, tira o orgulho, Pai. Que nós possamos em Ti lançar o orgulho. Nos ajuda, Senhor, por favor. Nos ajuda, Senhor, por favor, por favor. Senhor, que a nossa vida se derrame em Ti de verdade, a cada manhã, durante o dia, ao anoitecer, de madrugada, que sempre nós estejamos em Ti, que nós possamos, Senhor, nos arrepender dos nossos pecados de todo o coração, e não importa o decreto humano, não importa aquilo que os governantes determinem, mas o que nos importa, o nosso foco, Senhor, é a nossa vida estar para sempre em Ti, porque o Senhor nos mostra na Tua palavra que o mal do mundo é o pecado, que o Redentor é Cristo Jesus, e a história da redenção é narrada desde Gênesis, e a redenção está claramente revelada a nós no novo céu e na nova terra. Nos ajuda, Senhor, a nós vivermos para a Tua glória, a nós crermos em Jesus, que é o Teu Filho unigênito, primogênito entre muitos irmãos, que nós nos arrependamos, ó Pai, de todo o coração, para que em Ti nós tenhamos vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos a Ti gratos, Senhor. Nos ajuda a confiar plenamente em Jesus Cristo para a nossa redenção, e não na força do nosso braço, não na nossa falsa religiosidade, mas em Ti, Senhor. E que nós possamos a cada dia nos comprometer num relacionamento pessoal com Jesus Cristo, nosso Senhor. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.